4. Então, na verdade, o códon é um grupo de 3 nucleotídeos, certo? Que vão codificar um aminoácido. Às vezes, um mesmo aminoácido, como, por exemplo, a valina, tem uma codificação, uma associação diferente de nucleotídeos, mas todos esses codificam a valina, que aparece como letra V. E, por exemplo, aqui a metionina. Então, quando a gente tem uma mudança, se eu tenho uma mudança do aminoácido metionina para valina, é porque algum desses nucleotídeos mudou e virou de um ATA, por exemplo, para um GTA. Então, a mutação é a alteração na composição genética do vírus. A gente chama de vírus selvagem aquela cepa que tem uma constituição genética que é considerada normal, tá? E que é sensível aos antirretrovirais. Mas, como eu falei, o vírus está sempre se replicando e fazendo mutações, que não necessariamente significa resistência. Então, a gente também encontra o que a gente chama de polimorfismos, que são vírus com alterações genéticas que podem estar presentes mesmo naquele indivíduo que não foi exposto à medicação. Às vezes, a gente vê, num resultado de genotipagem, um monte de mutação aqui que não aparece em negrito, e algumas que aparecem em negrito. Geralmente, aquelas que aparecem em negrito são mutações que, de fato, estão causando resistência. E essas outras que aparecem aqui são mutações que o vírus tem, são os polimorfismos, mas que não necessariamente estão levando à resistência. Então, a gente acaba usando na interpretação aquelas mutações que aparecem em negrito nos testes e que são mutações que, de fato, estão levando à resistência. Então, a mutação aparece assim, uma letra, um número, uma letra. Então, a primeira é o aminoácido original, o número é a posição desse códon naquela enzima que ele está, e aqui o aminoácido mutante. Então, esse aqui é um exemplo da mutação da lamivudina, que, na posição 184 da transcriptase reversa, tem que ter uma metionina, aquela codificação ATA, mas mudou para uma valina, que pode ser qualquer um desses 3. Então, é assim que a gente interpreta. Às vezes, alguns laboratórios não colocam o aminoácido original, porque, de fato, o que importa é o mutante. Eu quero saber o que mudou para saber qual é a interpretação daquilo. Tá? Bom, a mutação, para o vírus, ela pode não causar nada, não ter nenhum efeito, nem nenhum efeito deletério, nenhum efeito positivo, mas ela pode ter, sim, um efeito deletério para o vírus. Apesar dele fazer a mutação, ele também paga um preço para ter aquela mutação. Qual é o principal efeito deletério? Diminuir a capacidade replicativa dele, diminuir o fitness dele, quer dizer, a capacidade de replicar, de se infectar e de permanecer presente naquele meio. Tá? Ou algumas mutações podem tornar o vírus hipersensível a outros medicamentos. Então, isso é muito claro com a mutação, aquela que eu mostrei, a 184V, que hipersensibiliza o vírus, por exemplo, para o tenofovir ou para o AZT. Então, ele faz a mutação para evadir do efeito da lamivudina, mas, além dele ficar mais lento, ele também pode ficar hipersensível a outros medicamentos. Mas a mutação também, que é o que acontece na grande maioria das vezes, ela ajuda o vírus. Ajuda porque ela muda a estrutura do vírus, do local aonde o medicamento vai se ligar naquela enzima, e o medicamento não se liga naquela enzima, e ele continua se replicando, tá? Que é o que acontece na maioria dos casos. Aqui é só um ensaio in vitro para explicar, então, capacidade replicativa e o efeito que as mutações têm nessa capacidade replicativa. Então, aqui um vírus selvagem, que replica muito bem. Aqui um vírus que tem mutações na transcriptase reversa, como ele perde em capacidade... Quando a gente pensa em resistência transmitida, né, que a gente já tem no Brasil uma taxa relativamente alta de resistência transmitida, que gira em torno de 12% a 15%, para efavirenz nevirapina. Porque o vírus que tem essa mutação, ele consegue competir muito bem com o vírus selvagem na hora de ser transmitido. Então, por isso, a gente tem tanto indivíduo que já pode adquirir o vírus de alguém que está tratando com essa mutação e já ter resistência à efavirenz nevirapina, que foi um dos motivos da troca da nossa primeira linha
para inibidor de integrase, né? Para que a gente não erre em 10 a 15% das vezes. Bom, então, o que acontece? Eu tenho aqui um vírus selvagem que começou a fazer mutação, ele fica defectivo, aqui por isso ele está menorzinho, né? Quando ele começa a fazer as mutações, que a gente chama de mutações principais. Se a gente não toma uma atitude, ele vai continuar acumulando mutações. E as mutações que vêm depois dessas primeiras mutações, as mutações principais, elas vêm também com o objetivo de recuperar a capacidade replicativa. Tá? Então, o vírus que estava bem defectivo aqui, à medida que ele vai acumulando mutações, ele volta também a ter uma capacidade replicativa boa, como a do vírus selvagem. Por isso é importante a gente detectar a falha precocemente e tentar fazer a troca o mais precoce possível para evitar esse acúmulo de mutação. Então, quando a gente começa a tratar, o indivíduo fica com carga viral indetectável por algum tempo. Em algum momento, ou por baixa adesão, ou por qualquer outro nível insuficiente de medicamento, ele começa a replicar. E aqui, geralmente, ele começa a replicar com uma carga viral baixa, né? A gente não vê um indivíduo que estava indetectável e que fala que está tomando remédio, que não abandonou, um belo dia aparece com 50, 60, 80 mil de carga viral, né? Ele faz lá 1.000, 2.000, é essa carga viral baixa do vírus que está começando a fazer a mutação principal, que diminui bem a capacidade replicativa dele, né? Se a gente continuar medindo a carga viral sem fazer nada, a gente vai ver que essa carga viral vai progressivamente subindo. Por quê? Porque ele está acumulando mutação e está recuperando a sua capacidade replicativa. Então, aquele indivíduo que estava indetectável e aparece 6 meses depois, com 100 mil de carga viral, esse indivíduo parou o remédio. Ele não está, né? Provavelmente ele parou. Aquele indivíduo que faz cargas virais mais baixas, geralmente até 30 mil, é o indivíduo que está vindo com vírus resistente e que está na hora da gente fazer o teste e fazer alguma coisa. Tá? Então, como eu falei, a mutação principal geralmente é a primeira que aparece e é a que produz mais perda de sensibilidade para o antirretroviral que a selecionou. E as acessórias vão aparecendo depois, também para recuperar a capacidade replicativa. Ela causa uma perda menor de sensibilidade, mas quando a gente começa a ter acúmulo de mutações acessórias, e isso vale muito para a protease, o acúmulo de mutações acessórias também leva à resistência. Então, se a gente olha, por exemplo, as mutações da Sociedade Internacional de AIDS, que estão disponíveis nesse site da AIS, então, aqui tem um exemplo da Aruna e a Tazana. Ele coloca em linha aqui, né, pela ordem crescente das mutações. Vocês veem que algumas estão em negrito, então, que são mutações principais, então, que só aquela mutação já vai causar resistência ao antirretroviral, e tem algumas que não estão em negrito, né, que são as acessórias, mas que, à medida que elas se acumulam, elas também ganham em importância para que o indivíduo não tenha mais atividade, para que o vírus não seja mais sensível àquele medicamento. Tá? E é isso que a gente não quer, né? Esse acúmulo de mutação, porque isso também leva à resistência cruzada e ele vai perdendo. Muito importante que a gente colha a genotipagem em presença de antirretroviral. Tá? Então, o nosso teste de genotipagem, né, o que está disponível na rede e na maioria dos laboratórios particulares, ele consegue detectar o que está replicando em mais de 20% da amostra. Tá? O teste não consegue detectar o que a gente chama de populações minoritárias, que estão em pouca quantidade. Então, se eu tenho pressão seletiva e eu tenho cepas resistentes, elas estão lá na maioria dessa amostra e eu vou conseguir detectar pelo meu teste. Se eu faço uma coleta de geno sem antirretroviral, o que eu vou ver é só vírus selvagem. Por quê? Ele tem uma capacidade replicativa melhor do que o vírus resistente, certo? Então, ele supera o vírus resistente na replicação, ele fica aparecendo, mas eu vou ter lá um monte de mutação que agora está em minoritária e que eu não vou enxergar. Então, o paciente que está em abandono, chegou na enfermaria, doente, ou chegou no ambulatório muito grave, mas está em abandono, não adianta colher genotipagem, não vai te ajudar em nada.
introduz o último esquema antirretroviral ou o esquema antirretroviral que você acha que vai ser eficaz baseado no histórico dele, espera aí de umas 4 a 6 semanas e aí sim olha a carga viral, porque aí você vai ter pressão seletiva e aquelas cepas arquivadas que são resistentes ao que você está dando vão aparecer e aí sim o seu teste vai ser válido, né? Porque colher sem antirretroviral não vai fazer muito efeito. Bom, a falha virológica, se a gente olhar na maioria dos consensos, é o indivíduo que tem carga viral detectável após 6 meses de tratamento, tá? Ou aquele indivíduo que já ficou indetectável e que volta a replicar. É claro que isso precisa ser avaliado dentro de um contexto, né? Então, era uma carga viral muito alta, 1 milhão de cópias. Às vezes, em 6 meses, ele ainda não está indetectável, mas você está vendo que ele vem em queda progressiva. Então, não é preto no branco, né? Mas, num conceito geral, espera-se que, com 24 semanas de tratamento, o indivíduo esteja indetectável. Na era de inibidor de integrase, muito mais rápido. A indetecção é muito mais precoce do que os 6 meses. Então, se com 6 meses está replicando ainda, abre um alerta que deve estar em falha virológica, é melhor dar uma olhadinha. Consequências da falha virológica, falha imunológica, vai começar a cair CD4, vai ter falha clínica, vai começar a ter infecção oportunista ou infecção bacteriana de repetição, e pode ter a emergência de cepa resistente. Mas, geralmente, o que nos motiva a fazer teste de genotipagem e trocar o medicamento é a carga viral detectável. Tá? Temos algumas causas de falha virológica, né? Geralmente é por nível insuficiente de antirretroviral. Nível insuficiente de antirretroviral pode aparecer por uma série de motivos. Ou porque o meu esquema tem uma potência subótima, ou porque a absorção está deficiente, o paciente tem algum problema de absorção, ou está vomitando, ou tem uma diarreia grave, tem alguma interação medicamentosa. 99% das vezes vai ser má adesão mesmo, né? Qualquer estudo que vê isso, que avalia a falha, muitos é por má adesão, mas a má adesão não é só porque ele não quer tomar remédio. A má adesão pode ter várias questões, né? Pode ter questões individuais e sociais, então ele não consegue ir, ele não pode faltar ao emprego, ele não tem dinheiro, ele não tem um recurso para ir. Pode ser ligado ao esquema, está difícil, está vomitando, está com dor de cabeça, pode ser. Pode ser também questões ligadas ao serviço, né? Então, uma burocracia muito grande, não permitir um encaixe, não fornecer receita se não estiver na consulta. Enfim, cada serviço tem as suas particularidades, que às vezes a gente acha que está facilitando a nossa vida profissional de saúde e que está emperrando a vida do paciente. Então, a gente, às vezes, precisa repensar, né, o quanto também a gente está ajudando que o paciente tenha adesão. Mas o fato é que, independente do motivo, se temos nível insuficiente de antirretroviral, vai replicar na presença de antirretroviral irregular, vai ter mutação de resistência, vai ter falha, e se tem mutação, ele pode transmitir esse vírus resistente para alguém. Então, a cascata aqui termina também na transmissão da resistência. Como que a gente avalia a potência de um esquema ou a potência de antirretroviral? Isso é avaliado nos estudos num período curto de monoterapia com aquele medicamento. Tá? Geralmente, os estudos de resgate eles fazem isso. Eles pegam o indivíduo, entra no estudo, está em falha, acrescenta o medicamento do estudo por 8 dias, 7 dias, e dosa a carga viral, mantendo aquele esquema em falha. E aí, no 8º dia, monta o esquema adequado, e aí você consegue saber, naquele curto período, o quanto o acréscimo daquele medicamento que está sendo estudado fez a carga viral cair. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Nucleosídeo tem uma potência baixa, uma queda de carga viral de meio log, sozinho, né? Um AZT sozinho. Por isso que, no começo, a gente começou a usar 2 nucleosídeos, para ver se aumentava um pouquinho essa potência. O Maraviroc depois chegou com uma potência um pouquinho melhor, mas não uma potência como os inibidores de protease, que chega até 1,8 log. Infuvirtida tinha uma potência muito boa também. Esses medicamentos mais novos
não nucleosídeo de segunda geração e inibidores de integrase, também uma potência alta, e provavelmente o mais potente, o dolutegravir, que chegou a 2,5 log de queda de carga viral. Então, realmente, ao longo dos anos, essa história foi mudando para que a gente possa, inclusive, pensar, como já tem estudos publicados, de que a gente não precise mais de 3 medicamentos para iniciar um tratamento, já tem estudos com dupla terapia para início de tratamento. Por quê? Porque a gente está usando medicamentos mais potentes, então talvez a gente não precise associar tantos medicamentos assim. Mas a experiência com isso ainda é uma experiência pequena e não está implementada aqui no Brasil ainda. Bom, então a gente falou de potência. Quando eu vou montar um esquema antirretroviral, eu quero um esquema potente e eu quero um esquema de alta barreira genética. Então, o que é barreira genética? Barreira genética é a facilidade com que o vírus pode ficar resistente a um medicamento ou a esse esquema. Então, esquemas de baixa barreira genética, rapidamente o vírus pode ficar resistente em algum momento que o paciente tenha ficado não aderente. A barreira genética é definida pelo número de mutações, como eu mostrei lá para os inibidores de protease, né? O número de mutações é importante, mas não só a mutação, o peso daquela mutação. Então, como eu falei, algumas mutações principais dão mais resistência do que as acessórias. Interação entre as mutações. Lembra que eu falei lá no comecinho, aquela mutação da lamivudina hipersensibiliza para outros antirretrovirais, como tenofovir e AZT, ou a facilidade com que essa mutação aparece. Então, às vezes, uma mutação só deixa o tenofovir resistente, mas não é tão fácil assim o vírus fazer aquela mutação que deixa o tenofovir resistente. Ela não aparece tão rápido. Então, isso a gente considera que, apesar de ser uma mutação, ele tem uma barreira genética intermediária. Então, são várias coisas que entram nesse conceito de barreira genética para que a gente já tenha hoje em mente quais são os medicamentos de mais alta barreira genética, que são os inibidores de protease, seguido pelos inibidores da integrase. Então, como eu falei, maior barreira genética dos IPs. E esse gráfico aqui ele é muito interessante porque ele traz exatamente esses dois conceitos juntos. Tá? Então, aqui, potência, e aqui, barreira genética. Para esse artigo, o autor teve que definir barreira genética de alguma forma. Ele definiu em número de mutações, tá? Que a gente sabe que não é a melhor maneira, a maneira mais completa, mas para fazer esse gráfico ele fez isso. E aí ele coloca todos os antirretrovirais aqui. Então, a gente vê, né, a baixa potência do AZT e uma barreira aqui, dependendo da mutação, 2 mutações já deixa ele resistente. A gente vê o inibidor de integrase de primeira geração, raltegravir e alvitegravir, e efavirenz, como medicamentos muito potentes, mas de baixa barreira genética, então, rapidamente se faz resistência. E inibidores de protease, aqui o darunavir com a melhor potência e maior barreira, e o dolutegravir também com a melhor potência, mas ele não é um inibidor de protease em termos de barreira genética. A gente precisa lembrar disso na hora que a gente quer fazer as trocas e na hora que a gente quer fazer as simplificações. Cuidado, se é um vírus que já tem mutação, talvez esta troca aqui não seja muito interessante, porque não é a mesma barreira genética. Tá? Então, ele pode acabar replicando. Aqui é só para exemplificar estudo de pacientes virgens de tratamento. Um grupo recebeu o atazanavir associado a abacavir e lamivudina. O outro grupo, o mesmo esquema, ou atazanol e efavirenz como terceiro medicamento do esquema, associado a tenofovir. Na verdade, o objetivo desse estudo era ver resposta a esse esquema. A resposta foi igual para ambos os grupos. E essa análise aqui é uma análise daqueles pacientes que falharam. Tá? Então, quem falhou, independente de estar no braço abacavir ou no braço tenofovir, com efavirenz, que é um esquema considerado de menor barreira genética, na falha apresentou muita mutação para efavirenz, como era esperado, mais de 70%, e também muita mutação para nucleosídeo. Foi um esquema que protegeu menos a droga que acompanhava a efavirenz. Aqueles que falharam no braço do atazanavir, independente do que tinha junto, não fizeram mutação na protease
e fizeram menos mutação, porque era um esquema com maior barreira genética, então mais difícil de fazer mutação é esse esquema. E o que tem consistentemente na literatura é que quem falha a primeira vez com um inibidor de protease com ritonavir não faz mutação na protease. Tá? Isso é o que vem dos ensaios clínicos. A vida real não é ensaio clínico. Às vezes o paciente toma o atazanavir, mas não toma o ritonavir, e pode fazer mutação, sim, porque ele não está com o ritonavir. Mas, de uma maneira geral, a gente não estranha quando o paciente só tomou IPR e na geno não veio mutação na protease. Acontece, pela barreira genética do inibidor de protease. Ok, mas aí eu falei, aí eu peguei a geno, vou olhar lá as cores e vou fazer o esquema? Não adianta só olhar as cores. Eu preciso olhar uma série de outras coisas. Não adianta eu achar que eu vou juntar aqui só o AZT com qualquer outra coisa sensível, que seja não nucleosídeo, e vou ter um esquema de resgate potente. Eu preciso... primeiro, eu quero um esquema com alta potência e alta barreira genética, que nós já discutimos aqui. Preciso saber quantos medicamentos ativos eu vou pôr. 3 drogas ativas sempre? Às vezes eu posso abrir mão de 3 e ter 2 drogas ativas. Vou precisar acrescentar uma classe nova ao meu esquema? Sempre eu preciso dar um inibidor de integrase ou um inibidor de CCR5? Preciso olhar para o histórico de mutação, porque esse indivíduo pode ter mutação arquivada. Então, na geno que eu estou fazendo, eu não estou enxergando aquela mutação do não nucleosídeo, mas ele já usou lá para trás, e agora ele não está usando mais, mas ele pode ter uma mutação arquivada. Então, olhar para o histórico é muito importante, ajuda a gente a montar um esquema de resgate. E eu preciso também olhar para o CD4 e para a carga viral. Consistentemente, a maioria dos estudos de resgate mostram que aqueles indivíduos com cargas virais mais altas têm menor chance de detecção do que aqueles com cargas virais mais baixas, né? Isso pode ser porque tem muito vírus mesmo, e isso pode ser um sinal de má adesão. Se ele tem carga viral muito alta, pode ser que ele não tome, e eu vou trocar o esquema, ele vai continuar não tomando. Mas a gente se preocupa. Uma coisa é você montar um esquema para indetectar quem tem 1.000 de carga viral. Outra coisa é indetectar quem tem 60.000 de carga viral. Uma coisa é você montar um esquema para quem tem 700 de CD4 e está falhando com carga viral baixa. Outra coisa é o indivíduo que tem 7 de CD4 e que tem uma carga viral mais alta. Então, a gente também precisa olhar para o CD4 e para a carga viral. Aqui eu já falei, a gente vai procurar sempre medicamentos potentes e com boa barreira genética. O nosso, eu não vou ler aqui, mas eu vou falar rapidamente, o nosso PCDT tem algumas considerações sobre o resgate. Então, a primeira delas é em relação à carga viral. Eu espero que a carga viral esteja indetectável com 6 meses. A partir de 500 cópias, a gente vai usar, então, o teste de genotipagem, sempre para avaliar. Sempre avaliar adesão, tolerância e interação medicamentosa na hora de montar o resgate. Lembrar que, se houve falha prévia, efavirenz e nevirapina, eu vou presumir que tem resistência a esses medicamentos. Tá? Mesmo que não apareça, eu vou considerar resistente, porque eu sei que ambos têm baixa barreira genética. Preciso considerar todos os testes de genotipagem já realizados. Então, se ele tem 2, 3 genotipagens, às vezes eu vejo lá aquela mutação que não estou vendo no teste atual, e eu vou considerá-la como presente nos testes de resistência. Tá? Incluir IPR ativo no esquema de resgate. Eu acho que está no próximo slide, mas nós temos a maior experiência de resgate são os estudos que têm IPR. Temos muito pouca evidência na literatura de resgate sem inibidor de protease. Então, a gente sempre inclui pela alta barreira genética e pela alta potência desse esquema. Quantos medicamentos ativos e novas classes vai depender se é um indivíduo de primeira falha ou se é um indivíduo que já tem múltiplas falhas. Na primeira falha, com não nucleosídeo, que é o que nós vivemos até alguns anos atrás, o que eu espero que apareça? Mutação da lamivudina. Então, isso aqui é um estudo mundial, aqui é a América Latina, 67% de presença de mutação da lamivudina, 70% de presença de mutação de efavirenz e nevirapina e 35% de tenofovir. É isso que eu espero que apareça, e é um resgate mais fácil, né? Eu vou para uma classe que ele nunca usou, que é o inibidor de protease, e posso reciclar os meus nucleosídeos, e esse resgate vai fazer efeito.
Como eu falei, geralmente na falha de IPR, nos estudos não se encontram mutações na protease. Elas são raras, né? Geralmente aparecem quando existem esquemas subótimos ou uma falha prolongada, e, mesmo assim, o darunavir acaba ficando preservado. As recomendações brasileiras para um resgate são muito semelhantes à americana e da Organização Mundial de Saúde. Na falha ou não NUC, usualmente, a gente vai resgatar com NUC e IPR, ou podemos resgatar com IPR e integrase, ou podemos resgatar com tudo. Cuidado que, quando a gente quer dar tudo, a gente, às vezes, atrapalha a adesão. Então, precisa prestar atenção nisso. Nas falhas de IPR, eu posso resgatar com um IPR que esteja ativo, reciclando nucleosídeos, ou eu posso acrescentar o inibidor de integrase. Nas falhas de integrase, que a gente vai começar a ver, talvez, daqui para frente, eu posso resgatar com uma outra classe não usada, que é o inibidor de integrase. Tá? Então, isso está no nosso PCDT e é muito semelhante aos outros PCDTs. O resgate após múltiplas falhas, o que eu preciso pensar primeiro, olhar primeiro, é como está a protease. Se a minha protease está muito boa, o meu IP está 100% ativo, talvez eu não precise de muito mais coisa junto com ele. Tá? Agora, se eu já começo a ter mutações na protease, aí talvez, quer dizer, o meu medicamento de maior potência e barreira genética já não está tão bom, está na hora de eu acrescentar mais medicamentos ativos. Então, a dica é essa. Olha como está a protease. A partir daí, você pensa o que mais você vai dar junto para esse paciente. Tá? Como eu falei, os estudos de registro ao longo de muitos anos nos mostraram que, aqui, estudo do T20, aonde T20 entrou como uma única droga ativa, e o melhor IP da época era um Caletra, que era depois de indinavir, de neofinavir, de saquinavir, quer dizer, um Caletra que já vinha resistente. Então, acrescentar só uma droga ativa não chegava a 40% de resposta. Depois do estudo do tipranavir, um IP um pouquinho melhor, mas não tinha nada muito bom junto com ele, né? O T20 já tinha sido usado muito, mas melhorou a resposta. Estudo do darunavir, já com uma resposta melhor, maraviroc, não tão boa, uma potência melhor, e aqui estudo do raltegravir e da etravirina. O que nós aprendemos ao longo desse tempo? Primeiro, medicamentos com menor toxicidade, mais fácil de aderir, e inibidores de protease, aqui tudo era darunavir, mais tolerável e também mais potente, né? E isso melhorou muito a resposta ao resgate, que chega hoje em torno de 80% nesses estudos. Tá? A maior experiência de resgate de fato, associando inibidor de protease. Aqui é só mostrar a importância do IP. Né? Então, mesmo no estudo da infulvirtida, se o daruna estava 100% ativo, não fez diferença acrescentar infulvirtida. Mas, na hora que o daruna, que é nessa situação, perde em atividade, acrescentar a infulvirtida fez toda a diferença. Isso aconteceu também no estudo da etravirina. O estudo da etravirina, o IP era o darunavir. Então, quando o darunavir tinha 0 mutações, ou seja, ele era 100% ativo, não fez diferença etravirina ou placebo. Na hora que começou a aparecer mutação de darunavir, aí sim começou a fazer diferença acrescentar a etravirina. Outra coisa que já é claro na literatura é que os nucleosídeos eles têm efeito residual, mesmo na presença de resistência. Então, naquelas situações onde está muito caótico, o IP já está todo resistente, mas eu vou dar o IP, eu já vou dar um inibidor de integrase, eu vou dar, mas, às vezes, eu preciso também contar com esse efeito residual, e o que mais tem efeito residual são os nucleosídeos. Tá? Esse é o racional do nosso PCDT. Então, à medida que eu vou crescendo em resistência e em carga viral, eu preciso também começar a acrescentar mais coisas no meu resgate. Inicialmente, eu consigo com o inibidor de protease. Se com o inibidor de protease potente eu ainda acho que esse esquema não vai dar conta, eu acrescento uma classe nova, e aqui a preferência é para o dolutegravir. E se ainda assim o meu IP está muito ruim, eu vou acrescentar o dolutegravir, mas eu vou precisar de mais alguma coisa, a gente tem a opção
da etravirina e do maraviroc, né? Então, a gente acaba respeitando isso aqui, entendendo que isso aqui é para aqueles resgates onde tem muita resistência na protease e que também vai ter muito medicamento, vai ser difícil a adesão. Então, para finalizar, o paciente está falhando, eu preciso fazer geno precocemente e mudar o esquema precoce. Eu vou mudar esse esquema com base no histórico de antirretroviral e no histórico de genotipagem, se tiver. Esse é o objetivo do tratamento, a gente já conversou. E o número de medicamentos ativos que eu vou colocar vai depender da carga viral do paciente, de como está o inibidor de protease que eu vou usar, do histórico, do CD4 e da carga viral. Obrigada.